Bom dia. Eu queria agradecer o convite, participar aqui do encontro e representar o setor de nutrição aqui do Hemorrio. Eu vou citar aqui alguns pontos importantes no tratamento nutricional do paciente com mieloma. E vou começar pelo tratamento, que também interfere muito no estado nutricional desse paciente. Primeiro é a quimioterapia, que tem como efeitos relacionados com o aparelho digestivo, como náuseas, êmese, inapetência, diarreia, constipação, xerostomia, mucosite. A xerostomia é a boca ressecada, mucosite, diseusia e ali está a xerotomia de novo, aí pode considerar. Radioterápica, que é muito utilizada para o alívio da dor, localizada na dor óssea. É uma terapêutica bem tolerada pelo paciente. Em termos nutricionais, é importante avaliar a proximidade com o sistema digestivo do paciente. Cirúrgica é uma modalidade pouco utilizada nos pacientes com mieloma múltiplo. E o TMO, que tem que observar, dentre outras coisas, uma dieta com baixa contagem microbiana e atingir as demandas aumentadas de energia e nutrientes. Esses efeitos colaterais que eu citei, como náuseas, vômito, mucosite, xerostomia, constipação, diarreia, eles levam a baixa aceitação alimentar do paciente e, somado a isso, ao ambiente hospitalar, ao impacto do diagnóstico e alteração do próprio hábito alimentar, na internação ou mesmo quando o paciente já está em casa, às vezes uma dieta mais restritiva, leva ao comprometimento do estado nutricional. Aliado a isso também, como já foi citado aqui, o mieloma pode levar a doença óssea, pelo aumento da reabsorção óssea e desequilíbrio da formação e reabsorção. Leva à destruição óssea, hipercalcemia, hiperuricemia e pode levar, dentre outros fatores, à falência renal. A doença renal ela tá presente em 35% dos pacientes no momento do diagnóstico e em mais de 50% durante a evolução da doença. E o que pode levar ao agravamento dessa insuficiência renal é a hipercalcemia, hiperuricemia, a desidratação, hiperviscosidade e as drogas nefrotóxicas. A hipercalcemia está presente entre 15% a 30% dos pacientes com mieloma múltiplo. Leva como sinais e sintomas confusão mental, poliúria, polidipsia, constipação, náuseas, vômitos e anorexia, que leva também a uma redução da ingestão alimentar e desidratação do paciente. Mas os estudos mostram que o controle da hipercalcemia visa basicamente dar tempo para o tratamento antineoplásico agir. Nutricionalmente falando, a gente tem que observar esses sinais e sintomas e tentar adequar a ingestão alimentar desse paciente para que ele não tenha uma perda de peso intensa. E no ambulatório a gente observa muito também uma anorexia seletiva, onde os pacientes apresentam alguma aversão alimentar e normalmente voltado aos alimentos ricos em proteína, como carnes e peixes, resultando na baixa ingestão proteica. No transplante de medula óssea, o cuidado nutricional principal é corrigir déficit nutricional para evitar a desnutrição proteico-calórica e proporcionar melhor ingestão oral, fornecendo substratos de forma adequada para a recuperação do próprio transplante. Recuperar sempre a ingestão oral do paciente, estimulando uma alimentação saudável, e orientar quanto à correta manipulação e preparação dos alimentos para diminuir o risco de infecções. Como esses pacientes possuem uma imunidade reduzida,
existe essa preocupação em relação aos alimentos. Tem que ser um alimento com baixo, ou zero, né, no caso, zero teor de micro-organismos. Então, evitar preparações cruas, alimentos com origens duvidosas, é um dos cuidados para se evitar o risco de infecções. E prevenir as complicações metabólicas associadas ao transplante, como diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial e a osteoporose. Nesse estudo, ele mostrou que a orientação nutricional proporcionou a preservação do estado nutricional após o transplante, a qual se deu a custas de incremento no consumo de energia e nutrientes oriundos de suplementos alimentares. Após 100 dias do transplante, foi constatado que os 27 indivíduos analisados mantiveram estáveis o consumo alimentar e o estado nutricional, mostrando o quanto é importante essa orientação nutricional o mais cedo possível, né? E qual o objetivo da terapia nutricional? É promover a assistência de modo geral, integral, porém individualizado, avaliar e promover a manutenção adequada do estado nutricional do paciente, corrigir e recuperar o estado nutricional, auxiliar na diminuição do tempo de internação hospitalar, diminuindo as taxas de complicações associadas a longas internações, avaliar, corrigir e orientar as alterações do trato digestório e sintomas recorrentes de medicações ou tratamentos clínicos, assegurar boa aceitabilidade da dieta oferecida e intervir na baixa ingestão alimentar. Esse outro estudo, ele mostrou que nas manifestações clínicas mais comuns, a perda de peso, ela teve presente em 40,6% dos pacientes. Ou seja, é um número muito expressivo. O Dr. Ângelo falou de 10 a 15, uma média, né, de 10 a 15% de perda de peso, mas nessa instituição os pacientes apresentaram 40,6% de perda de peso. Em que leva essa perda de peso? Leva à desnutrição, que é um achado comum em pacientes em todas as fases do câncer, tendo efeitos adversos na qualidade de vida, na resposta ao tratamento e na sobrevida. Então, a identificação nutricional, né, a identificação do risco nutricional e a intervenção adequada são de extrema importância para que o tratamento seja bem sucedido. Quais são as consequências da desnutrição associada ao câncer? Existe a piora da qualidade de vida do paciente, redução da performance e função muscular, redução da resposta à quimioterapia, aumento do risco da toxicidade induzida pela quimioterapia, aumento do risco de complicações pós-operatórias, alteração da resposta imune, maior permanência hospitalar, maior frequência de consultas e prescrições e menor tempo de sobrevida. E, além disso, pode-se levar também à caquexia no câncer, que está associada à desnutrição e que é uma causa direta da mortalidade em 40% dos pacientes com câncer. Geralmente, é diagnosticada apenas em pacientes com doença avançada. Então, aqui tem os critérios de avaliação e de estratificação da caquexia. A pré-caquexia é uma perda de peso inferior a 5%, mas o paciente já apresenta uma anorexia e alterações metabólicas. Na caquexia, a perda de peso é superior a 5%, o IMC é menor que 20% e perda de peso maior que 2%, ou sarcopenia e perda de peso maior de 2%. Aí já existe a redução da ingestão alimentar e uma inflamação sistêmica. Na caquexia refratária, existem variáveis graus, catabolismo e sem resposta ao tratamento anticâncer, baixo score de desempenho e a sobrevida esperada é inferior a 3 meses. E a obesidade, né? A obesidade, também alguns estudos mostram que também os pacientes que são obesos, eles têm um risco maior de morte no período pós-TMO, imediato, podendo também afetar a toxicidade e morbidade relacionadas ao tratamento.
né? Então, as alterações metabólicas no transplante de medula óssea, né, que levam a síndrome metabólica, eventos cardiovasculares, hiperglicemia, eles estão relacionados também com a obesidade, e a obesidade acentua esses efeitos colaterais. Então, a importância de se fazer uma avaliação, uma triagem do paciente e uma avaliação nutricional o mais precoce possível. E nessa avaliação, a gente avalia a ingestão oral do paciente, né, com recordatórios 24 horas, questionários de frequência alimentar, o peso atual e o usual do paciente para avaliar a perda de peso num determinado período, antropometria, que é o peso, a altura, o índice de massa corporal, a dobra cutânea tricipital, a circunferência muscular do braço, a circunferência do braço, para a gente avaliar ali depressão de reserva adiposa e muscular. Dosagem de proteínas hepáticas, avaliação da composição corporal, avaliação funcional ou de sarcopenia, que aí existe o DEXA, dinamômetro e teste de marcha. Esses parâmetros que a gente utiliza aqui, eles também têm uma alimentação porque são influenciados por fatores não nutricionais, tá? A faixa mais prevalente do mieloma é em idosos. Então, a gente utiliza mais alteração de peso, né, o percentual de perda de peso, o índice de massa corporal de idoso e a circunferência da panturrilha para avaliar depressão de massa muscular. Os parâmetros bioquímicos utilizados são as proteínas plasmáticas, albumina, transferrina, pré-albumina e proteína transportadora de retinol, e utilizado a albumina. Interação droga-nutriente, como foi falado aqui, a talidomida, que o principal efeito colateral dela é a constipação. O cuidado nutricional, a ingestão hídrica adequada, aumentar o aporte de fibras na dieta, incentivar o consumo de alimentos laxativos e desestimular o consumo de alimentos constipantes. Os corticoides, no caso é dexametasona, aumentam o apetite, em alguns casos também pode causar anorexia, aumento da glicemia, peso e edema, e o cuidado nutricional, ingerir alimentos com baixo índice glicêmico, com baixa carga glicêmica, controle da glicemia e do peso. Então, diante de tudo que foi apresentado, né, como consideração final, os pacientes com mieloma múltiplo são considerados pacientes que devem receber acompanhamento nutricional especializado. A necessidade de ter uma intervenção precoce de suporte nutricional garante a manutenção do estado nutricional adequado. A intervenção nutricional adequada e individualizada melhora a sintomatologia, reduz a morbilidade e pode ter o potencial para melhorar o prognóstico da doença. Obrigada.